Olá a todos, agora eu vim fazer um vídeo agora sobre a história e a transmissão do texto do Novo Testamento. Nos primeiros tempos da Igreja Cristã, depois que uma carta apostólica havia sido enviada a uma congregação ou a um indivíduo, ou depois que o Evangelho havia sido escrito para atender às necessidades de um determinado público-alvo, começava-se então um processo de cópia desses textos. Esse processo tinha a finalidade de ampliar o âmbito de influência desses textos e permitir que mais pessoas se beneficiassem desses escritos. Essas cópias manuscritas certamente apresentariam pequenas diferenças de texto em relação aos originais. Algumas cópias podiam apresentar um número significativo de diferenças, outras um número bem reduzido. Mas a maioria dessas diferenças se devia a erros de caráter involuntário, uma troca de uma letra ou de uma palavra por outra, que tinha sido formado quase que igual. Então, quando a gente manda um texto hoje para uma pessoa pelo WhatsApp, e você quer mandar essa mesma mensagem a várias pessoas, das duas uma, você monta um grupo no WhatsApp e você escreve, todos recebem a mesma palavra, ou você escreve um texto, tá? E você copia esse mesmo texto e cola e manda para determinada pessoa que você queira. Na época antiga era diferente. Quando se chegava ao manuscrito, que a pessoa lia o manuscrito ali, então ela escrevia, copiava e depois mandava para outra pessoa. E a pessoa outra copiava e aquele manuscrito ficava com ela. Ela juntava com outros manuscritos que viriam, então ela se formaria o livro ou a parte da outra carta que estava para se juntar. Então os copistas também cometiam erro por muitos outros motivos. Se duas linhas de texto próximas uma da outra começavam ou terminavam com o mesmo conjunto de letras, ou se duas palavras parecidas apareciam quase que lado a lado, numa mesma linha, era muito fácil para o copista saltar do primeiro conjunto de letras para o segundo, fazendo com que omitisse o texto que estava entre dois conjuntos. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra aqui de texto e nós temos aqui de termo. Então ele lia aqui de texto, aqui ele olhava por lado e falava de texto. Quando ele voltava, se ele não olhasse aqui para cima para copiar o resto do texto, ele via que embaixo estava escrito de texto também. Então ele copiava essa parte de baixo e deixava tudo isso aqui de cima para poder copiar. Tá? Esses erros recebem um nome técnico chamado de homeoarqueto, que são letras semelhantes que aparecem no início das palavras, e homeoteleuto, que são letras semelhantes que aparecem no final das palavras. Então essas duas palavras, homeocarto, homeoarqueto e homeoteleuto, vêm do grego e significam início semelhante e final semelhante. Outro tipo de erro ocorria quando o copista acidentalmente voltava do segundo grupo de letras ou palavras parecidas para o primeiro grupo e equivocadamente copiava uma ou mais letras, sílaba ou palavras duas vezes. Tá? Você vai ver isso muito dos textos grego, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, né? Aletei, aletei, legômenos. Aleteis, aleteis, quer dizer, em verdade. Aí muitos dizem assim, não, mas ali é para dar ênfase. Então quer dizer que se Jesus fala uma vez, então não tem ênfase. Ele tem que falar duas vezes para poder dizer, ó, estou falando a verdade agora porque eu falei duas vezes. Não tem lógica. O que acontece ali é que quando o copista viu que ele escreveu a mesma palavra duas vezes, ele não poderia apagar, porque senão ele borrava o texto. Hoje você não tem o delete no seu teclado, que você apaga a letra ali e acabou. Eu, como o escrito era na mão, se ele copiou duas vezes, então já era. Então o termo técnico para isso é ditografia. Ditos, que quer dizer duas, e grafia, que vem de grafite, escrever. Então escrever duas vezes, ou escrito duas vezes. O contrário da ditografia é a rapulografia. A rapulo quer dizer omissão, omitir, né? Deixar de escrever. Assim como muitas das vezes você escreve a bola e escreve bola. A bola você está apontando que aquela é a bola. E bola você está dando uma forma subjuntiva. Que bola é essa que ele está falando? Que designa a omissão acidental de uma ou mais letras. Então, às vezes, os copistas faziam confusão entre letras ou sílabas que tinham pronúncia idêntica ou parecida. E o nome técnico para isso é chamado de iotacismo. Iotacismo.
Aí esses erros acidentais, como esses, que eu já demonstrei para vocês aqui, são quase que inevitáveis quando trechos mais longos são copiados à mão. E aí dava mais confusão ainda, porque o camarada já estava cansado, já estava se estressado, certo? Então a mente dele já não conseguia raciocinar. E isso é quase inevitável quando trechos mais longos são copiados à mão. E a probabilidade de que viesse a ocorrer aumentava quando o copista não enxergava direito. E se já era interrompido enquanto copiava, se estava cansado ou se não se concentrava suficientemente no seu trabalho. E além disso, como lembra, Brown, né, também deve-se contar com a possibilidade de que uma leitura mal feita pela pessoa que ditava o texto para o copista. Isso acontece muito no seminário quando eu dou aula. Eu peço muitas das vezes para os alunos ler o texto, né, para eles se familiarizar com a leitura, ou simplesmente me resguardar um pouco da garganta, porque eu fico falando muito, né? Eu tenho que ler o texto, eu tenho que dar aula, eu tenho que explicar. Então, muitas das vezes, eles comem acentos, vírgulas, pontuações, né? Se a hora está fazendo uma declaração, se a hora está fazendo uma interrogação, né? Se é um e, uma conjunção, se é o verbo ser, e muda muito o texto. Então, na época, não se tinha isso, né? Mas você pode ver essa discussão. Nós estamos falando exatamente em Marcos capítulo 10, verso 7, onde é possível que a palavra "e se unirá com a sua mulher" tenha sido omitida porque o copista passou acidentalmente do "e", que aparece no início dessa frase, para "e", que ocorre no começo do verso 8. Então você pode pegar lá e ver exatamente essa diferença aí. Tá, nós temos o exemplo também de erro resultante de Romeu Teleuto. Veja a discussão de Pedro, capítulo 3, verso 14, 1 Pedro, onde as palavras "mede para requete", não fiqueis alarmados, foram acidentalmente omitidas, porque o olhar do copista passou do fim da palavra "obetete", vos amendam 3 para a palavra "tarratete", fiqueis atemorizados. E fica difícil, né? Exemplo de erros resultantes de ditografia e rapulografia. Às vezes é difícil saber se uma letra foi acidentalmente repetida, ditografia, ou acidentalmente omitida, que é a rapulografia. Veja, por exemplo, a discussão a respeito de nepioi, crianças, epioi, dóceis, em 1 Tessalonicenses 2,7. Se eu tirar esse nune aqui, ele fica epioi, ou ni, né? Que nun e ni, tanto no hebraico quanto no grego, ele tem a conotação da letra N. Então aqui você lê nepioi e aqui você lê epioi. Botar um ni aqui fica nepioi. Se eu tirar ele aqui fica epoi. Então Paulo está dizendo que nós devemos ser como crianças ou temos que ser dóceis e não rancudos, né? Não muito brutos. Em grego koiné, as vogais epsilon, iota e y, bem como os ditongos ei, oi e ui, passaram a ter a mesma pronúncia. Os copistas muitas das vezes faziam confusão entre os pronomes plurais. Nós, que é rimes, e nós, que é rimes. Rimes, rimes. Em suas várias formas declinadas, pois as vogais iniciais sempre desses pronomes eram pronunciadas de forma idêntica, ou seja, com o som de i. Veja, por exemplo, as observações a respeito de Colossenses 2,13, na passagem também de 1 Coríntios 15, 54. Em alguns manuscritos, o substantivo nikos, que é vitória, foi alterado, sabe para quê? Para nikos, disputa. Aqui você lê nikos porque o acento está sobre a segunda vogal do ditongo. Então, na verdade, ela tem um som mais alto. Bom, veja também a discussão a respeito de idontes, vendo, e hidotes, sabendo, em 1 Pedro capítulo 1, do versículo de número 8. Também as vogais ômicron e ômega passaram a ter a mesma pronúncia. Às vezes, a única diferença gráfica entre um verbo do modo indicativo e o mesmo verbo do modo subjuntivo. É essa a diferença entre essas duas vogais. Veja, por exemplo, a discussão sobre ecomen, temos, e ecomen, tenhamos, em Romanos capítulo 5, verso de número 1.
Igualmente a vogal epsilon e ômicron, ditongo ai, passaram a ter a mesma pronúncia. Em função disso, às vezes os copistas faziam confusão entre a desinência verbal, est, que é a segunda pessoa do plural, e a desinência estai, que é do infinitivo. Veja isso aí na segunda carta do apóstolo São Pedro, do capítulo 1 até o verso de número 10. Os copistas, então, desenvolveram um sistema de abreviaturas ou contrações para nomes sagrados, né? É como se coloca hoje, você bota só o V e o C, né? Para mim, você bota pra, né? Então, antigamente, o nome na sacra em latim, que são os nomes sagrados, como Theos, Deus, Kyrios, Senhor, Christos, Cristo, Jesus, Jesus, Pater, Pai, Pneuma, Espírito, Soter, Salvação. Então, essas contrações consistiam em escrever apenas a primeira e a última letra da palavra. É igual polícia militar. Pega só o P e o M, você sabe que é polícia militar. Então faz essa redução aí, entendeu? Essas contrações consistiam em escrever apenas a primeira e a última letra da palavra, ou então a primeira e as duas últimas letras, colocando-se numa linha horizontal por cima da combinação resultante. E as letras de algumas dessas contrações eram semelhantes, o que às vezes levou os copistas a confundirem uma com a outra. Veja, por exemplo, a discussão de 1 Coríntios 1,14, 4,17 e 1 Timóteo 3,16. Num recente estudo sobre o papiro 13, Reed e Warren demonstraram que, por vezes, os copistas também cometiam erros involuntários, devido ao fato de que constantemente terem de reabastecer ou molhar a ponta do estilo do ponteiro usado para escrever. Ou seja, o tempo que ele levava para chegar ali, pegar a tinta, escoer a tinta ali para poder voltar, aí esse tempo ele já perdeu o foco da cabeça ali e não se lembrou do que teria que escrever. Bom, então esse fato contribui muito para que se distraísse ou tivesse lapsos de visão ou muitas das vezes até de memória. Tá? Além desses erros involuntários, algumas alterações eram deliberadas ou intencionais. Por exemplo, os copistas procuravam corrigir a gramática ou polir o estilo de algumas passagens, ou então esclarecer o sentido de palavras e expressões que eles consideravam obscuras e ambíguas. Às vezes, um copista substituía ou acrescentava o que parecia ser uma palavra ou forma gramatical mais adequada. Veja, por exemplo, as observações de Prator, antepassado, para patera, pai, lá em Romanos capítulo 4, versículo 1. Às vezes, essas substituições ou acréscimos eram feitos para que passagem concordasse com um texto paralelo de outro livro no Novo Testamento. Você pode ver aí as discussões do Pai Nosso, tanto da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, você vai ver também exemplos nos comentários a respeito dos livros de Atos dos Apóstolos. Essas mudanças introduziram com o objetivo de fazer com que um texto concorde com uma passagem paralela, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. E eles recebem o nome técnico de harmonização ou assimilização. Tá? Ou como você queira mesmo dizer, vamos entender assim como uma atualização da palavra. Então, houve momentos em que o copista fazia modificações intencionais para melhorar a teologia de certas palavras. Por exemplo, você pode pegar Lucas capítulo 2, do verso 41 a 43, afirma que quando Jesus tinha 12 anos de idade, olha só, hein? Ele ficou em Jerusalém após a festa da Páscoa. E em vez de voltar para casa com um grupo de peregrinos, os melhores manuscritos dizem que no verso 43 que ele ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem disso. Então, uma vez que José não era o pai biológico de Jesus, um copista mudou as palavras os pais dele para José e a mãe dele, provavelmente para salvaguardar a doutrina de que Jesus nasceu de uma virgem. Tá? Você pode ver essa nota a respeito de um aparato crítico, tá bom? Do livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, verso de número 36. E assim como os parágrafos anteriores dão a entender durante os anos que se seguiram, a composição dos diferentes documentos que viriam a fazer parte do Novo Testamento, surgiram centenas ou às vezes até mesmo milhares de leituras variantes ou variantes textuais, que é o que nós vamos abordar depois. Bom, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu te agradeço por você ter ficado até agora aqui
E se você tem alguma dúvida, algum comentário ou alguma coisa, acrescente aqui no chat, que eu terei um imenso prazer em responder. Tá bom? Agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigado pela visita e nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.